Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Kerly é especialista em microcrédito. A história dela é muito impressionante. Ela teve 2 EQMs, uma em 2009 e outra em 2023. Mas além das EQMs, ela teve muitas experiências, muitas mesmo, que desafiam o que nós entendemos que seja a realidade. Essa entrevista foi dividida em 4 partes. A primeira é essa aqui que vocês estão assistindo agora, publicada hoje, sábado, às 18 horas. A segunda parte será publicada amanhã, domingo, às 10 horas da manhã. A terceira parte será publicada também domingo, amanhã, às 14 horas. E a quarta e última parte será publicada também amanhã, domingo, porém, às 18 horas. Por favor, assistam a todas as partes dessa entrevista. Vocês merecem saber. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Os links também serão colocados na descrição dos vídeos. E aí, preparados? Boa noite, Kerly. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós. A sua experiência de quase morte, na verdade, são 2 experiências, mesmo que a segunda seja breve. Porém, você tem muitas outras experiências, a maior parte delas, pelo que eu entendi, depois da primeira. Eu queria, por favor, que você nos contasse tudo, no maior detalhe que for possível. Tudo é muito importante que a gente saiba. Muito obrigado mais uma vez. A palavra está com você. Olá, Carlos. Muito obrigada, né, pelo convite, né, por aceitar, né, passar um pouquinho do que já aconteceu comigo. São muitas histórias, realmente, assim, são muitas experiências. Eu vou começar pelas EQMs, né, que só vim entender que era EQM depois que eu conheci seu canal. E depois a gente segue contando as experiências que eu tenho, né, todas as noites, né. Vamos lá. Eu me chamo Kerly Costa, moro aqui no estado da Paraíba, né, interior, sertão da Paraíba, na cidade de Patos. Hoje eu estou morando aqui, né, mas eu sou de uma cidade pertinho daqui. E em 2009, eu vinha fazer uma prova aqui nessa cidade, né, que eu morava a 70 quilômetros daqui, e eu vim fazer uma prova para poder tirar a minha habilitação, né, já tem um tempo que eu estava dirigindo, e surgiu a oportunidade de fazer aqui, né, porque lá na minha cidade eram outros valores e tudo, e a gente decidiu fazer o teste da habilitação aqui. E aí, na semana que a gente decidiu vir fazer a prova aqui, eu comecei a fazer uns testes e, né, estudar sobre, porque tem aquelas provas iniciais, né, que são as provas básicas, e aí eu comecei a estudar, né, que eu já dirigia já há um tempo, mas aí comecei a estudar, né, sobre o conteúdo, e um dia antes, à noite, eu estava na internet, justamente estudando, e eu não me recordo qual era o site, e tinha uns testezinhos que você... quando você errava, quando você selecionava o teste, que dava o resultado positivo, que dava certo, então, assim, vinha uns desenhozinhos, e nesse caso, era um teste que tinha 2 carros, e vamos dizer assim, era o desenhozinho, né, da BRzinha, aí era um carro, eu me lembro que era um carro azul, e era um carro vermelho, e aí, como eu tinha um filho que era pequenininho, justamente um dia antes de eu realizar essa prova, ele estava fazendo 1 aninho, ele estava comigo no meu colo, e eu brincando, e eu errava o teste. Aí o carro vinha e batia um de frente com o outro. E aí ficou, como ele tinha 1 aninho, né, cada vez que eu fazia de propósito, né, errava o teste, aí o carro batia frontal. Aí, bum, aí eu fazia bum, e brincando. E o carro era azul e o outro carro era vermelho. E isso na noite anterior ao teste. Quando foi no outro dia, a minha irmã foi comigo, foi eu, minha irmã e meu esposo, né? A gente veio até Patos. Sem se falar que eu acabei passando batido, aconteceu uma coisa bem interessante. Uns 30 dias antes desse ocorrido, né, do ocorrido do acidente,
O meu esposo chegou em casa, né, o nome dele era Ricardo, aí ele disse, né, assim para mim, Kelly, trouxe um livro para você ler para mim. Aí eu, um livro? Aí eu disse, gente, mas um livro para eu ler para você? Ele disse, não, um amigo meu me deu. E ele disse que é bom eu fazer uma leitura desses 2 capítulos. Era capítulo 11 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele disse, ele me disse que era bom eu ler antes de eu dormir. Aí eu disse assim, mas por que você pediu, né? Inclusive até um amigo dele, é uma pessoa assim maravilhosa, até hoje eu tenho um contato com ele, né? Se tornou um amigo e vamos dizer, um conselheiro. E aí eu disse, mas por que ele recomendou você ficar lendo esses capítulos? Ele disse, eu tô sonhando eu abatido no chão. Aí eu, abatido? Como assim abatido? Eu não entendi muito o que era abatido, né? Um termo que quem é policial, né, utiliza. E eu, abatido, eu disse, Kelly, eu tô sonhando que eu estou estirado. Essas palavras dele. Eu tô sonhando que eu estou estirado no chão e tem muita gente ao meu redor. E eu tô deitado e eu vejo muita gente de farda. Aí eu, não, tira isso da sua cabeça, Ricardo. Isso não é nada, não. Ele disse, não. Lê pra mim. Aí eu, menino, quem tem que ler isso é você. Ele passou pra você. Aí ele, não, lê pra mim. Eu me lembro que eu ainda li, nessa noite, um trechozinho, li com ele. Aí eu disse, não se preocupe não vai ser nada com você, não. Né? Às vezes a gente sonha com alguma coisa. Eu digo, você não está preocupado, pensando em alguma coisa? E ele, assim, ele só comentou isso, foi a única vez. Ele só falou isso e não falou mais nada. O assunto cessou ali naquela noite. Isso foi mais ou menos uns 30 dias antes, né, do acidente. E aí, nesse ocorrido, quando o dia anterior que eu fiz essa brincadeirinha, aliás, que eu fiz esses testes, né, que teve essa questão do encontro do carro, no outro dia, cedo, eu iria até trazer o meu filho de 3 anos, que eu tenho 3 filhos com ele, né? Eu tenho o Nínive, com 24 anos, hoje, que na época tinha 9. Eu tenho o Ricardinho, com 19 anos, que na época tinha 3 anos e meio, que inclusive é a cara do pai dele, tem o nome do pai, né? Ricardo Filho. E eu tinha o bebê, que é José Wilson, estava fazendo 1 aninho, um dia antes do acidente. E aí eu tinha pensado em trazer justamente comigo o de 3 anos. E de manhã, quando eu saí, eu decidi assim, não, eu não vou deixar eles ir para a escola e não vou levar eles, vou só resolver essa questão da prova. E aí a gente veio. Quando a gente veio, estava uma reforma do DENIT na BR-230, né? Porque aqui, né, a BR-230, né, que ela nasce no porto de Cabedelo, né, e ela corta todo o estado da Paraíba, né, e é justamente aqui onde se situa a cidade que eu moro hoje e a cidade que eu morava, que é pertinho daqui. E aí, quando a gente vinha, estava tendo um trecho que estava em reforma e estava um bloqueio longo, né, eu acho que estava assim uns 4 quilômetros, 3 quilômetros bloqueado, né, só uma via, né, passando e uma mão, né, ela é interditada porque estava sendo com obras. E aí a gente parou o carro e eu já atrasada para o teste, eu preocupada e a pessoa da autoescola ligando, aquela coisa toda, a prova, não sei o que, aquela coisa toda, eu disse, eu tô chegando, aí a gente parou e demorando a liberar o trecho, que a gente era o primeiro carro. E que tinha parado, né? Tinha parado o outro mais atrás. Aí ele chamou, botou assim, a mão no lado de fora e disse assim, ei, Bastião, que ele gostava dele, eu botava apelido de todo mundo. Aí ele, ei, Bastião, vem cá, ei, rapaz, esse trecho aí, olha, a mulher aqui tem uma prova para fazer e tá demorando demais esse negócio aí. Aí eu me lembro demais, assim, é interessante como coisas ficam na sua mente. Porque eu me lembro demais, ele, né, fardado, ele disse assim, se você quiser furar a barreira, pode passar. Inclusive, ontem 2 carros passaram aí, teve até um acidente, mas se você quiser passar, aí ele, não, né, e como ele trabalhava no Ceará, então, assim, a gente aqui do Nordeste tinha um sotaque, né, ele, não, macho, diz até assim, não, macho, isso é conversa, a gente anoitece aqui.
essas palavras: a gente anoitece aqui, mas eu não furo a barreira, vamos esperar. Aí ele esperou. Aí o trecho, aí ele, né, liberou a placa, né, o siga, a gente entrou, viemos para Patos. Chegamos aqui, eu fiz a prova, resolvi tudo que eu tinha que resolver. Quando foi à tarde, né, isso era pela manhã, quando foi à tarde no retorno, a gente saiu daqui em torno de 2h30 da tarde. E aí, a última coisa que eu me recordo nessa tarde foi ele me pedindo para colocar um DVD. Ainda era do tempo de DVD, né? Ele me pedindo para colocar um DVD no carro. A gente tinha recebido uns DVDs que ele era muito amigo de um pessoal que promove festas aqui da cidade. E aí eles deram, como tem essas promoções, né? Aí eles deram uns CDs de bandas de forró e um CD até, eu digo, as histórias assim são impressionantes como marca, né? Aquele menino que tinha ganhado um coisa no Faustão, Léo Magalhães até. Era Léo Magalhães, Aviões e do Imaraial. Aí ele disse, não. Aí eu disse, tem esses 3 DVD que tá aqui. Tava um monte assim no meu pé, no carro. Eu botei assim na frente, assim uns pacotes grandes, que eles empilhavam, né? Era um monte de DVD assim, eu botei nos meus pés. E isso na rotatória já, na saída daqui da cidade. Aí ele disse, bota do Imaraial. A última cena que eu me recordo, eu tirando, me lembro demais disso, assim, é uma memória fotográfica. Logo eu tenho essa memória fotográfica, assim, eu sou ruim de lembrar de nomes de pessoas, mas, assim, de visão, de ver. E aí eu me recordo, eu tirando o DVD e colocando no carro. Desse ponto, eu fiz isso, até o momento que ocorreu o acidente, foram 20 minutos. E eu não me recordo de nada desse momento. É como se houve um bloqueio, né, na minha mente, do que aconteceu com a gente dentro do carro. E aí, eu só tenho lembranças já no domingo, eu sendo acordado pelo médico dentro do hospital, para me contar que eu tinha sofrido um acidente e que, né, Ricardo, que era meu esposo, tinha falecido na hora. Eu lembro bem da visão do médico na minha cama, e nesse período eu já estava tendo flashes na minha mente e eu não conseguia entender. Por quê? Porque como se fosse assim, eu coloquei o DVD e desse momento houve um salto para memórias dentro do hospital. Só que também eu não entendia o porquê. Eu só tenho flashes de que eu acordando, gritando, perguntando por ele, perguntando pela minha irmã, e eu não entendia, eu dizia, cadê Ricardo? Cadê, né, o nome da minha irmã é Maria do Bom Sucesso, eu chamava, cadê Bom Sucesso? E apagava, né, eram só... E aí, flashes assim, de eu estar dentro do quarto da enfermaria, só que a minha visão não era deitada na cama, mas eu estava deitada na cama. A minha visão era de cabeça em pé. Eu venho do quarto. E essas memórias, e muita confusão, né? Assim, só que é como se... É interessante que hoje eu percebo que parece que a todo momento no hospital eu estive desprendida. Porque todas as minhas memórias são de flashes, de imagens. Eu vendo situações, mas eu vendo em pé, como se eu estava... Eu fiquei em coma, eu fiquei na UTI, eu fiquei... foram 5 dias, isso ocorreu na sexta-feira, e eu saí na terça à tarde. A única visão que eu tenho de lembrar que essa aí, não, eu sei que eu estava no meu corpo, porque a visão foi eu deitada, foi no momento que foram me tirar da cama, que eu acredito que foi, eu não sei se foi antes ou depois das minhas cirurgias,
que foi quando foram me levar para fazer o raio-x, que eu quebrei as 3 costelas, né, as 3 alças da costela esquerda, e aí doeu muito. Aí sim eu me lembro que eu estava deitada, eu senti que eu estava deitada, mas as outras lembranças não. E aí começou a vir uns flashes, tudo escuro, e eu via um teto de telhado, luzes bem pequenininhas assim, e imediatamente eu me via. Só que é interessante, quando ocorre isso, você não sente que está com o seu corpo. É como se você fosse apenas uma cabeça ou uma visão, né? Eu acho até interessante quando eu acompanho também o teu canal já há um tempo, e os relatos que falam que a visão, que é consciência, que é como se fosse tudo em 360, e realmente é você, é como se é isso aqui, né? Eu não estou consciente aqui agora, falando com você, olhando, é isso aqui, entendeu? É como se você não tivesse, realmente, é como não, realmente a gente não tem o corpo físico, né? Mas é muito interessante, mas você não deixa de ser você, né? Porque é como se o seu cérebro fosse algo etéreo, é algo que existe, mas não existe físico, mas existe. Mas você sabe, você é consciente. E aí, desse momento que eu vi, até hoje eu tenho a memória fotográfica, né, do telhado, e eu não consegui entender. Eu não consegui entender o que era aquilo que eu me lembrava. Aí eu já me via no canto de uma sala, né? Eu me lembro que a sala era pequena e um pouco escura, só tinha apenas um foco de luz. E onde eu estava acima desse foco de luz. É como se, e é muito interessante, a visão é como se a sala, né? A sala que é quadrada estava nesse canto, e eu via o meu esposo, ele estirado, né, como se fosse numa maca. A camisa que ele estava, a camiseta era uma camiseta de cor, que chama laranja, salmão, uma coisa assim, era a camiseta dele. E eu lembro de ver a marca de sangue forte no meio, aqui no tórax dele, da camisa. E o quanto que estava, como é que eu vou... Eu acredito que eu vi realmente como ele ficou, porque depois, né, vieram me contar que ele foi politraumatizado, aí ele teve o afundamento do crânio, ele teve todas as costelas expostas, ele teve os antebraços expostos, deu fratura exposta no fêmur. Então, assim, ele não, vamos dizer assim, o corpo físico dele, né, não ficou legal, ficou assim, vamos dizer, como se fosse pequeno, como se fosse papel. Essa era a visão que eu tive, sabe? Uma coisa quando tá assim, eu não digo estragada, não é isso a expressão exata, mas é muito interessante que eu até, acompanhando relatos, você vê aquilo, mas você não faz ligação daquele corpo físico, matéria, por mais que esteja machucado, você não faz ligação com a pessoa em si. É como se aquilo não é importante, embora você sinta, embora eu vi, né? E eu vi o aspecto da sala. Eu me lembro até hoje, hoje não mais, porque infelizmente o GEMOL aqui, o centro do IML, ele foi destruído, e eu não tive coragem de ir lá, porque eu sei que eu vou encontrar com aquela... Eu tenho certeza que eu vou encontrar com aquele ambiente que eu tive a experiência. Então, eu senti já até algumas vezes vontade, mas algo me freou, né? Algo me segurou para que eu não seguisse adiante e eu fosse realmente, de fato, conhecer, né, a parte física do ambiente. Enfim, o que foi que aconteceu com o acidente? A gente, no retorno, a gente bateu de frente
com a F350. E foi uma curva em um alto, ou seja, nem a gente viu o carro que vinha, nem o carro nos viu. Uns relatam, né, que foi a F350 que furou a barreira, né, não teve paciência, não esperou, né, o trecho, né, de carros descer a mão, e ele, numa pressa, ele não quis esperar e ele avançou. E o interessante, era uma F350 de cor vinho, e o nosso carro era um Palio Weekend azul. Então, assim, aquele videozinho da noite anterior que eu assisti fazendo o testezinho da caminhonetinha vermelha e do carrinho pequeno azul, né? Se não é coincidência, né? É um aviso. Não sei, eu acho também que existem coisas que são grandiosas demais para que apenas um videozinho fizesse com que impedisse ou eu freasse, né? E também, assim, eu não cheguei no momento que eu estava vendo esse videozinho, brincando com meu filho, né, no teste, eu não cheguei a fazer nenhuma, vamos dizer, nenhuma expectativa que pudesse ser alguma coisa, porque, assim, ele era representante comercial, ele tinha prática de direção há muito tempo, então, assim, a gente viajava muito, a gente viajava Pernambuco, Ceará, interior do Pernambuco também, que é, no caso, que é a Chapada do Araripe, a gente ia muito a Recife, João Pessoa, então, assim, e a vida dele era essa, a vida dele era estar na estrada, né, como era representante comercial, então, assim, toda semana ele viajava, toda semana ele estava na estrada, então eu nunca fiz essa menção, por mais que a gente sabe que se você, vamos dizer, trabalha muito tempo em algo, né, a probabilidade de acontecer alguma coisa, né, nesse lugar é maior do que em lugares que você vai pouco, mas também já vi muitas situações de você, uma pessoa nunca ir a tal lugar e de repente quando foi aconteceu, né, enfim. E aí passou, quando eu saí do hospital na terça-feira, que eu cheguei em casa e aí, vamos dizer, começou uma série de alguns podem dizer sonhos. Hoje eu não chamo mais sonhos, porque quando você fala sonho, é como se fosse algo imaginário. E são experiências, por quê? Porque elas são muito reais. Quando eu acordo, né, no dia seguinte, é muito real, é muito vívido. Você sente a emoção, você traz a emoção, você traz o aspecto de você pisar no chão ou de você pegar em objeto, né, e isso vem muito forte, né, então, assim, eu não faço ligação com sonho, eu faço ligação com experiências. E aí seguiu. Embora antes do acidente, eu tinham algumas experiências, só que ela é como se ela desse um start, o pós-acidente, e começou a ficar mais forte e mais vívido e mais intenso. E aí vamos lá, eu tive e começou a vir essas lembranças, eu vim para casa e logo eu fiquei muito machucada, perdi baço, ovário, apêndice, fraturei clavícula, fraturei as 3 alças da costela esquerda, fraturei meu pé. A minha irmã, ela ficou bem grave, né? Eu fiquei em coma induzido, ela ficou realmente em coma, vamos dizer, total. Foi interessante que ela foi deixada 2 vezes, ela foi deixada dentro do carro, porque eles disseram assim, que até então eu não sabia, em caso de acidente, né, o socorro, ele é para quem está com mais chances de viver. Eu não sabia, eu achava assim na minha cabeça que socorria deveria ser para quem está para morrer, né? Logicamente, a gente pensa assim, mais grave é quem tem que atender. Não, o atendimento ele tem que ser, né, mas para quem está com mais chance de sobrevivência. E aí, quando viram ela, né, que ela ficou, vamos dizer assim, a cirurgia dela é grande, né, aqui começa assim no rosto e vem aqui na cabeça, que a cabeça dela ficou totalmente aberta, superficial, né? E quando chegavam assim no carro, que viam, aí se afastavam, então eu fui a primeira a ser socorrida e ela foi deixada no carro. E aí,
Quando foi depois que ela foi retirada do carro e foi colocada na maca para ser socorrida, né, para poder ir para o hospital, quando chegou no hospital, prepararam uma sala para mim, para poder ser cirurgiada primeiro. E aí, como eu tinha sido, na época, não tinha ainda no hospital daqui, não tinha ainda o tomógrafo, né? Eu tinha sido retirada para poder fazer a tomografia, né, de tórax, de abdômen, numa clínica fora. E aí disseram assim, não, traga a irmã dela para poder a gente limpar, para pelo menos ela ser enterrada melhorzinha. No hospital, ela também foi dada como morta, vamos dizer, e é interessante. E aí, quando ela deu entrada na sala de cirurgia, e aí foram limpando ela, né, como eles colocaram muito bem, ela resistiu, né, graças a Deus, hoje sou eu e ela, foi apenas o meu esposo que faleceu, foi na hora. Mas, enfim, quando eu retornei para casa, o pós-acidente, tentando entender, porque eu não conseguia entender como é que eu estava acordada dentro do carro e, de repente, eu acordei com pessoas me dizendo que eu tinha sofrido um acidente e que ele tinha falecido. E aí chegou um amigo da gente para contar, porque eu ficava assim perguntando, Carlos, Ricardo, ele morreu mesmo? Como foi? Eu ficava, porque eu não conseguia entender, não conseguia. É interessante, às vezes você sabe de algo, alguém lhe diz uma coisa, mas parece que aquilo não entra de fato em você, você não absorve. E eu estava toda machucada, mas não conseguia compreender o que realmente tinha acontecido. E aí esse meu amigo foi me contar. Aí ele dizendo assim, que tinha sido super difícil chegar, né, no local do acidente e encontrar o amigo dele no chão e coberto por uma manta térmica e que havia vários policiais ao redor dele. E aí, quando esse meu amigo, nosso amigo, contou, eu fiz o link na hora do sonho que ele tinha me contado. Aí ele relatou, estava a militar, corpo de bombeiros e os policiais rodoviários federais e estava o pessoal da empresa contratada pelo DENIT. Estava todo mundo ao redor dele, e aí, Kelly, eu e Painho, que é, né, assim como ele contou, eu e Painho chegamos, eu levantei isso, e Painho só acreditou que era ele. Quando ele contou isso, Carlos, eu disse, nossa, meu Deus, sonho. Ele estava sonhando com a morte dele. Como assim? Né? É uma coisa assim que é inexplicável. Né? E aí hoje eu entendo o desespero dele, que ele ficou naquela noite, que ele chegou para poder pedir, né, que eu lesse para ele aqueles trechos. Hoje eu consigo compreender um pouquinho do que ele estava sentindo, do que ele passou, né? Embora ele era muito assim, ele era muito ativo. E, né, me vem muito, né, na minha mente, né, do momento que ele chegou com o evangelho e pedindo, embora ele comentou, parecia assim, parecia não, era, né, ele tinha que me contar naquele momento, daquele jeito, porque aquela informação tinha que vir para mim daquela forma. E aí eu comprovei exatamente. O menino, ninguém sabia, só eu e ele. Ele, né, e o amigo dele, que é de outra cidade, a 150 quilômetros daqui, entendeu? E que não tem nada a ver com essa pessoa, não tem nada a ver com essa outra pessoa que relatou isso. O que esse nosso amigo Caio relatou foi um momento assim de ver o corpo de um amigo num acidente trágico, porque na época, né, todo mundo sabia, a gente era conhecido na nossa cidade, a família dele é conhecida, só tinha
ia fazer 10 anos de casamento da gente, 3 filhos pequenos, e assim, como eu trabalhava junto com ele, a gente sempre estava trabalhando, né? A nossa vida era essa, era trabalhar, criar os meninos e tudo. E isso, vamos dizer assim, foi uma outra confirmação. Após tudo isso, eu continuei com os meus sonhos, sonhando com ele, eu contando para ele, Ricardo, né, o primeiro sonho que eu tive com ele, meu primeiro sonho foi na quarta-feira, eu cheguei em casa na terça, eu recebi alta do hospital na terça-feira, nosso acidente foi na sexta, dia 9, olha só as datas, dia 9 de junho de 2009. Até essa data eu fiquei casada 9 anos e 39 dias. É muito interessante, assim, depois eu fico sempre pensando, assim, nessas coisas, a vida, o quanto que ela é sábia, e você, acho que mistura, é um mix de tudo, do entendimento, de tal situação, de uma física, é tudo muito ligado, uma coisa à outra, né? É como se fosse assim, você percorre, quando depois você consegue ligar os pontos, se isso aqui não tivesse ocorrido, não teria sido assim, depois você vai fazendo a ligação dos pontos. E aí, quando foi na quarta-feira, eu tive o primeiro sonho com ele. Eu chegava numa sala e ele estava deitado, e quando eu me deparava com ele, eu tomava aquele ímpeto, Ricardo, e eu chegava assim bem no ouvido dele, porque eu via que ele estava dormindo, aí eu chegava bem no ouvido dele, aí eu dizia assim, Ricardo, você morreu, como assim? O que você está fazendo aqui? Quando eu dizia, Ricardo, você morreu, imediatamente, ele fazia assim, sai, e eu acordei. E aí, desse dia, da quarta-feira, eu tive experiências com ele durante um ano, muito forte, praticamente, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Eu contando para ele sobre o acidente, aliás, ele me mostrando como tinha sido o acidente, porque eu interrogava, quando eu ia dormir, eu ficava pedindo, né, naquela minha confusão, né, entre mim e a vida, entre mim e o Criador, e eu ficava pedindo explicação, né, o que tinha acontecido, como tinha acontecido. E aí, uma noite, eu tive a experiência com ele, né, eu dizia, Ricardo, eu queria saber, né, como foi o acidente. Aí ele olhava para mim e dizia, mas você não lembra? Aí eu não consigo lembrar. Quando ele pegava na minha mão, nós já estávamos dentro do carro, e era interessante que o trecho, né, aqui a gente é sertão, e aí sertão, né, em período tem alguns períodos que fica mais seco, mas nesse momento a estrada estava como se fosse nublado. E eu percebia como se fosse, como se tivesse árvores pela BR, que não tem isso no trecho onde a gente percorreu. E aí ele diz, Kerly, ele ia me contando, ele dizia, Kerly, a gente vinha assim, dirigindo na BR, e aí de repente um carro bateu na gente. Quando ele fez isso, o carro bateu na gente, aí eu escutava um estrondo, né, aquele pum, e tudo ficava branco. E quando eu percebia, né, a visão, porque ficava tudo branco, eu já via, Carlos, eu em pé, olhando para baixo, ele já não estava mais comigo, eu já estava sozinha nesse momento, né, é muito interessante, eu já me via, eu já me percebia sozinha. E aí eu via embaixo, é interessante que eu fazia assim com o olho nessa posição, como se minha cabeça estivesse aqui, eu estivesse vendo, quando você está no alto de alguma coisa, e que você faz só assim com o olho, como quem está com medo de cair, e era alto de onde eu estava.
eu não sei lhe dizer, eu consigo mensurar distância, vamos dizer assim, em reto, mas nunca para cima, porque é estranho, né? Você conseguir mensurar a distância de onde você está. Eu não consigo dizer quantos metros de altura eu estava. E aí eu via o carro, o nosso carro, a Palio Weekend, a BR, muita gente assim, espalhado. Eu só via as cabecinhas das pessoas, entendeu? Eu só via... então, assim, eu não sei lhe dizer qual é a distância que seria para poder observar de cima e ver só as cabecinhas das pessoas na BR. E aí eu via, só que essa visão era mais focada. Eu me via assim, com a cabeça para frente, e foi interessante, porque eu tenho até a cicatriz aqui, eu sofri um corte. E eu via no carro, aqui sangrando, aqui escorrendo sangue. E eu assim, arriada, e ele também arriado na direção. E aí, quando eu via tudo isso, eu acordava. Eu acordei. E, para mim, eu disse, ele veio me contar do acidente. Ele, em várias outras situações, porque são muitas experiências que eu tive com ele, mas até hoje eu tenho ainda, inclusive eu tive uma anteontem, né? Anteontem eu tive mais uma experiência com ele, mas vamos dizer, eu acredito que foi de 2 anos para cá, eu passei a ter umas experiências mais diferentes, porque eu sempre tive, desde então, até, né, após o acidente, eu sempre tive experiências com pessoas que já não estão mais aqui. E aí, né, às vezes a família, né, por que você sonha, né, que às vezes eu até digo assim, não é sonho, é experiência, porque é muito vívido, é muito real, é detalhes, eu consigo descrever tudo, eu consigo, eu tento desenhar, mas as imagens estão, muito forte na minha cabeça. Se tivesse algo que conseguisse colocar aqui dentro e reproduzir todas as experiências que eu já tive, é muito real, e são em lugares que eu nunca fui, em ambientes que eu nunca estive. Outros não, outros são ambientes, vamos dizer, semelhantes, né, de locais que, vamos dizer, lá na minha cidade, ou dentro de alguma casa que eu já fui, mas é muito autêntica, não tem como a gente duvidar. As pessoas podem até duvidar, né, que eu acredito que deve ser muito difícil para outra pessoa ouvir que a gente tem essas experiências e acreditar, né? Porque às vezes parece até ser coisa assim que você filme, que você tá lá naquele meio, né? Como eu tive umas experiências recente, eu também vou contar que eu estava numa guerra, eu estava num ambiente que era de guerra, mas aí, enfim, eu tive vamos dizer assim, a primeira experiência que eu passei a ter, que foi com seres, vamos dizer, diferente da gente. Eu estava, parecia, na cena, eu tinha morrido, e eu chegava, né, já, vamos dizer, a visão já é em cima. A minha família, ela estava toda reunida, meus filhos, minhas irmãs, meus sobrinhos. Era como se fosse um terraço. Eu lembro que tinha exatamente assim, às vezes eu fico procurando na memória, onde é aquele lugar que eu estive, porque eu me lembro que era uma parte coberta e tinha uma parte aberta. Entrava a luz, era tardezinha, isso.
E quando eu chegava, eu já chegava com a visão por cima, eu ficar vendo eles embaixo, entendeu? Em pé. Eles em C, em meia lua, todos reunidos já me aguardando. E quando eu chegava contando para eles que a experiência de estar do outro lado não era como eles imaginavam, como se eu estivesse morta. E eu vinha para contar para eles. E aí eu dizia, olha, não é assim, não é como às vezes as pessoas dizem, não é como os outros dizem, é a mesma coisa. Quando você morre, não é você, é só a carne. Tudo continua do mesmo jeito. E eu me recordo que a minha mãe estava no meu lado esquerdo. Só que eu ouvia a minha mãe e é engraçado, eu não via ela, né? Mas eu conversava com ela e era como se fosse de mente para mente. Ela sabia tudo que eu estava orientando e, ao mesmo tempo que eu estava passando essas informações para os meus irmãos e meus sobrinhos, ela também interagia aqui comigo, mentalmente, só que eu não via ela. É como se ela fosse... era minha mãe, porque eu chamava de mãe, mas era como se ela tivesse... como é que chamam as pessoas? Um guia, como se fosse um guia, entendeu? Porque... para onde eu ia, ela ia ao meu lado, só que eu sabia que ela estava ao meu lado, só que eu só percebia ela na mente, entende? Eu não via o físico dela, mas ela estava comigo, a todo momento, compartilhando, como se ela estivesse dentro da minha mente. Ainda no seu velório? No caso, não era meu velório, era como se eu estivesse vindo para apenas conversar com eles depois, para contar como era do outro lado. Nessa sala, não é uma sala, é como se fosse um terraço, todos reunidos em C, assim, né, reunidos em C, ou em meia lua, e eu vinha, né, só que é interessante que, você diz assim, você vinha andando? Não, eu vinha de cima. Eu sentia que eu vinha de cima. E uma coisa que é muito interessante, Carlos, é que hoje eu consigo entender nas experiências lá é o sentir. O que eu trago para cá é a sensação, é a emoção, é o sentir, tanto positivo quanto o negativo, quanto da alegria, quanto do entusiasmo que eu tenho quando eu estou me projetando e nas experiências é maravilhosa. É uma sensação inexplicável de você. É engraçado que às vezes eu estou aqui e eu quero sair. Porque é muito bom. É a sensação disso, a emoção disso, de você estar livre. Eu acredito que não há um só testemunho que diga que é maravilhoso. Você está fora da carne. Voltando, lá do outro lado é muito interessante isso. Essa questão do volitar, né, que eu tenho muito também. Mas aí, voltando para essa experiência, eu descia a cada pessoa da minha família. É engraçado, né? Na minha família somos em cinco filhos. Meu pai já é falecido, também de acidente de carro, infelizmente, ele era, né, caminhoneiro. No caso, minha mãe, são 4 mulheres e um homem. E aí eu tenho meus 3 filhos, a minha outra irmã tem os 3 filhos dela, a minha outra irmã tem 2 meninas, meu irmão tem mais de 2 meninas. E estavam todos. Eram essas as pessoas que estavam, né? Eram os meus irmãos, não estavam, no caso, meus cunhados não estavam, e estava apenas a minha cunhada, a esposa do meu irmão, e meus sobrinhos. E eu desci, era engraçado, Carlos, que eu tocava aqui, né? Eu tocava aqui
eu tocava, e aí nesse momento eu via minha mão. É interessante, mas como se eu não tinha mão, né? Se eu era só uma bolinha, é como se você fosse É muito interessante. Quando eu vejo, eu me identifico muito quando às vezes eu vejo algumas coisas da física que tem aquele espectro redondo com luz. Assim, pronto. Eu olho assim, pronto. É desse jeito que a gente fica. É assim. É isso aí. É aquilo, é aquele vórtice de energia, assim, pulsando. Quando eu estou projetada, eu sou aquilo, entendeu? Embora eu não me veja em bola, mas eu sinto, entendeu? Aquilo pulsando. E aí eu colocava assim a mão aqui, e quando eu colocava aqui a mão, que as pessoas, né, eu acho que a religião é o hinduísmo, né, e eu acho que é a egípcia, né, que é o terceiro olho. E era interessante que quando eu tocava aqui, é como se aqui ficassem neles transparente. E parecia um glitterzinho, assim, furta-cor, como se isso aqui abrisse. E eu conseguisse ver. E aí eu sentia o que cada um iria se desenvolver na vida. E lá eu sabia de todo mundo, só que quando eu voltei para cá, eu não lembro, eu só lembro do que eu falei para um filho meu. E eu disse isso a todos, eu disse isso para as minhas irmãs, eu falei isso para os meus sobrinhos, só que eu não lembro exatamente do que eu disse a cada um. Eu só me recordo mais forte do meu filho mais novo, que eu fiquei em êxtase naquele momento, que eu sabia que ele iria ser como se fosse, não é como se fosse, existe uma palavra para aquilo, que foi outra no momento, mas é como se ele fosse ser, ele vai ser, que eu tenho certeza, ele vai ser um cientista, ou um engenheiro, ou um físico, alguma coisa que cria, alguma coisa com relação a robótica ou inteligência artificial, alguma coisa tecnológica. Mas é interessante, o mais velho estava por trás dele, que era desse mais novo, aquele que tinha um aninho no acidente, eu via nele, e o meu mais velho dos homens, que é o Ricardinho, que estava por trás, vai para o mesmo caminho que ele. É como se eles dois juntos vão desempenhar esse setor, essa função. E aí, desse momento, eu já ia para era junto às salas, mas é como se fosse uma outra, eu não sei, consigo explicar se era no mesmo lugar ou se era outra dimensão, porque quando eu já ia para essas outras duas salas, já era noite, era tardezinha quando eu desci, e quando eu já estava nessas outras duas salas, já era noite. E aí eu caminhava para uma sala branca, onde tinha uma abertura em cima, ela não era uma janela, como se fosse esses escape de ar, né, para ventilar o ar em salas fechadas. E eu me lembro que eu me recordo que eu subia em cima de uma coisa, e quando eu subia, eu lembro das minhas mãos fazer assim, e olhar. Quando eu olhava, aí eu sentia, e aí eu consigo fazer uma conexão, que eu até não tinha, hoje eu pensando, né, nas minhas experiências, e aí eu fiz uma ligação. Tem uma menina que relatou uma experiência com você, que eu não me recordo agora o nome dela, eu me lembro bem que ela é de Brasília, e ela me falou que foi uma experiência de uma nave na floresta amazônica. Eu não sei se você consegue lembrar, ela tem um cabelinho curtinho, agora eu não lembro o nome dela, que ela relatou que era na floresta amazônica. E aí, aquele verde que eu via, onde apenas a luz da lua iluminava, e as luzes daquela nave que vinha, e tinha muito vento, era muito verde. Não era como se eu estivesse numa casa e tivesse um jardim por trás. Era como se eu estivesse numa casa e por trás fosse uma floresta. Entendeu? Porque era
a visão era de uma imensidão de floresta. E eu me lembro muito das folhas bem verdes, assim, balançando, e eu contemplando, e aí eu percebia as luzes, tipo neon, né, aquela luz, aqueles focos eram 2. E aí eu fazia assim, eles lá vêm, eu fazia assim, eles estão chegando. E a todo momento eu conversando com a minha mãe, ela participava comigo, mas mentalmente. Aí eu dizia assim, mãe, eles estão chegando, mãe. Eu disse, mãe, eles vão vir me buscar. Aí eu descia e imediatamente eu ia para um outro cômodo e eu me lembro exatamente que eu me deitava no chão, né? Aí é interessante que aí eu já me via, ao mesmo tempo que eu sentia o gelado do chão, eu estava assim, né, para esse lado, deitada, e aqui era a parede, né, no meu lado esquerdo do cômodo. E eu sabia que se eu ficasse imóvel, sem nem respirar, que é engraçado, como é que eu ia respirar se eu estava do outro lado? Se eu ficasse imóvel, ele não me levaria. Então, eu fiquei estática, só que ao mesmo tempo, eu sentia o gelo e eu sentia o meu corpo deitado, mas eu me via deitada no chão, eu via a parede, eu deitada, eu via que a parede era como se fosse transparente, porque eu via além dela. Eu em pé, conseguia ver que eles estão do outro lado, e tudo ao mesmo tempo. É onde eu acho, Carlos, que faz o link, ou liga os pontos, quando as pessoas dizem da visão 360. Entende? Eu tô dizendo detalhes como se... Mas eu não estou deitada no chão, como é que eu estou deitada no chão e eu estou em pé? Entendeu? É quando eu disse, não, as pessoas, quando falam na experiência, a visão 360, não é que no mesmo tempo eu estou olhando para frente e estou virando para olhar, não. É como se você percebe tudo ao mesmo tempo, em vários ângulos. Entendeu? E aí eu senti e vi, deitada em pé. Chegava, né, eu estou fechando o olho porque a lembrança, né, assim, é como se, é igual aí dentro, né, você viu uma coisa, você viu um filme, você fecha o olho e você vê novamente. Aí vinha, só que é interessante, muito sutil, a nave, muito etérea, ela era acinzentada, só que ao mesmo tempo que ela era acinzentada, ela não era física, entendeu? Não é como, vamos dizer assim, não é como você aqui vê o copo e é como se existe, só que ela é etérea, eu não sei, as pessoas usam muito esse termo etéreo, né? Como se fosse fumaça, mas existe, você sabe que está ali. É como se fosse, é muito interessante, é como se fosse um portal para outra coisa, entende? Como se está ali, mas ao mesmo tempo não está. E aí eu vi ele em pé, né? Ele descia, eu lembro da silhueta, do corpo, ele em pé, como se estivesse com uma túnica, e ele era todo, a cor, era aquele cinza gelo, e ele em pé, e ele me vendo, e ele me sentindo, e eu com tanto medo de ir, mas ao mesmo tempo eu queria tanto ir. Só que é como se, é que nem quando você vai, vamos dizer, eu acho, né, que eu nunca pulei, mas você já pensou na hora que você vai pular de paraquedas? Que você quer aquilo, mas você tá vendo aquele mundão todo, mas você quer, assim, ter aquela... É semelhante a isso que eu senti naquele momento, sabe? Aquela coisa que eu sabia que ela era gigante, mas que, como era desconhecido, naquele momento, lá, que é interessante, que eu disse, por que eu não percebi se lá do outro lado a gente consegue pensar diferente? As coisas, elas são
é como se não existisse capa, entendeu? É tudo transparente, é tudo... você vê o outro lhe vê como você é, você fala, mas na verdade você está pensando e você está entendendo o que o outro está pensando, entendeu? E aí, Carlos, eu ficava paradinha e sim, outra coisa muito interessante, eu sentia o barulho, sabe, vamos chamar de quê? De nave, né, eu ouvia aquela vibração, sabe, assim, não era assim, zoom, não, era uma vibração que você parando, assim, em algumas poucas coisas, no silêncio, aqui no físico, em algumas coisas você, às vezes, parece até que é sua própria audição, aquele barulho, assim, que fica, assim, bem, bem sutil, mas você, eu não sei se é como se fosse uma coisa interna, e eu sentia, né, que era aquele equipamento, era aquilo, era aquele transporte. E aí não é esse barulho, mas é a pressão, você sente, sabe? Assim, indo embora. E aí eu já me via com minha mãe, e eu disse, mãe, e eu falava assim, mãe, você viu? Aí ela disse, vi. Aí eu falava assim, eu disse, mãe, ele queria me levar. Aí ela disse, e por que você não foi? Aí eu disse, mãe, eu tava com medo. Aí ele disse, mas por quê? Eu disse, mãe, eu não sei, mas eu quis. Aí eu me lembro exatamente disso. Eu falo, mãe, mas eu queria tanto ir. Aí minha mãe dizia, mas por que você não foi? E eu acordei, eu disse, meu Deus, o que é isso? Não era anjo, não era a gente aqui, né, no Ocidente que a gente vive, a gente é com a religião católica, então eu já sonhei com imagens de santos caindo em cima de mim, pegando fogo, eu ficava desesperada. Eu sonho com imagens, né, anteontem mesmo eu sonhei que eu estava numa cidade, eu sei que é perto de Recife, e eu quero pesquisar, talvez até você me ajude a encontrar. Eu sei, é uma cidade que eu já fui lá 3 vezes em experiência. Sei que é perto de Recife, porque a minha vontade é de ir para Recife, de lá, e sempre tem alguma coisa que impede. E eu vejo, na experiência de cima, eu vejo as BRs duplicadas, eu vejo de cima, mas ao mesmo tempo eu estou embaixo. E eu lembro que no centro da cidade, eu olhava para cima e tinha uma imagem de algum santo que eu acredito que é São Judas, porque ele era barbudo, e eu me lembro do manto vermelho e um horto, e eu olhava assim para aquela imagem, e embaixo eu vi uma menina, e eu nunca vi essa menina, mas eu sei que ela existe, porque eu a vi. Ela tem um cabelinho aqui, e ela trabalha com gesso, parece que ela trabalha fazendo imagenzinhas, uma coisa assim. E eu me lembro que eu andava nas ruas para conhecer essa cidade. E lá, eu sabia que estava lá, naquela cidade, conhecendo. E é interessante que é como se eu soubesse que eu ia acordar e que aqui eu vou procurar saber onde é, porque eu vou lá. Eu digo, eu só preciso encontrar. Mas eu vou lá, eu sei que aquele lugar existe, mas eu nunca fui, eu só fui lá, desprendida. Ou seja, havia uma relação entre o sonho e a realidade dentro do sonho. Isso, eu comecei a... É interessante, Carlos, que assim, eu acredito que, igual aqui, quando a gente estuda, a gente não, vamos dizer, a gente não estuda o primeiro ano, passa do fundamental para o colegial e depois a universidade. Eu acredito que eu estou passando por isso. Porque, assim, as experiências, elas começaram rápidas,
e elas estão cada vez mais, eu estou conseguindo, entendeu? Porque eu tenho muita vontade de estar lá totalmente consciente, como agora. Você falou que nos últimos 2 anos começaram a surgir experiências diferentes. Aí você falou dessa primeira com esse ser. Que outras experiências diferentes você tem? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Kerli, que será publicada amanhã, domingo, às 10 horas da manhã. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você, por acaso, tem alguma dúvida ou teve uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?